O próximo estudo de caso vai abordar um assunto de grande relevância para os profissionais do setor: gestão de vulnerabilidades e gestão de exposição. Juntos, vamos entender como as organizações estão amadurecendo a postura de segurança. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor de vendas Latam da XM Cyber, Marcos Pinheiro. Vamos recebê-lo? Muito obrigado. É sempre bom ser recebido com aplausos, não é? Dá mais um ânimo. Então, boa apresentação para você. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Espero que vocês não durmam após o almoço, mas com o frio que está aqui dentro, acho que pouca gente vai conseguir dormir, porque tá frio. Bom, pessoal, vamos lá. A ideia é falar um pouco sobre um novo conceito, né, que é o conceito de gerenciamento de exposição contínua de ameaças, tá, que é uma evolução do antigo gerenciamento de vulnerabilidades, que podemos chamar assim, né? Se a gente falar um pouco sobre esse slide que está em inglês, obviamente, que é um quote diretamente do Gartner, tá? Então, o Continuous Threat Exposure Management, ele fala justamente do quê? Que é um programa que vai além do conceito tradicional de gestão de vulnerabilidades, né? ICVS. Hoje a gente tinha basicamente um conceito onde você faz scanning de vulnerabilidade, vai analisar a severidade dessas vulnerabilidades e vai tomar algumas ações aí no seu ambiente. Agora esse conceito mudou. Basicamente é você usar a visão do atacante, invasor, hacker, como vocês queiram chamar, e usar isso como arma contra eles mesmos, tá? Quando a gente fala de exposição, basicamente, ela vai além das vulnerabilidades em si, tá? Ou até mesmo vulnerabilidades que estão baseadas em risco, que a gente tem visto muito isso. Você tem que pegar vários pontos técnicos no seu ambiente e ver como que isso converge em uma ameaça para o seu ambiente, tá? E aqui a última quote do Gartner, antes da gente falar um pouco mais em detalhes sobre tudo isso, é que até 2026, as organizações que priorizarem esse novo conceito, né, os seus investimentos baseado no CTEM, né, no Continuous Exposure Management, vai ter basicamente 3 vezes menos uma possibilidade de uma invasão aí, certo? Bom, quando a gente fala que a exposição vai além das vulnerabilidades, existe uma grande desconexão entre as várias disciplinas de segurança que a gente tem no nosso ambiente. Então, a gente pode falar de identidades, né? Então, existem soluções de gestão de identidades, configurações incorretas, vulnerabilidades como soluções de gestão de vulnerabilidades, soluções para fazer análise dos controles de segurança do meu ambiente, o meu Active Directory, entre outras coisas. O problema é que um invasor ele não vai usar uma dessas frentes isoladas. Então, ele olha um contexto como um todo. Como ele consegue invadir uma identidade, pular para um problema de configuração de uma máquina, ir para o seu Active Directory e assim por diante. Então, analisar isso e tentar proteger o ambiente de uma forma isolada, geralmente não é uma forma eficaz de se fazer isso, tá? Por quê? Basicamente, não é a visão que o próprio atacante está fazendo. E com isso, o que acontece? Os hackers eles estão evadindo essas detecções, né? Nem preciso dizer, todo dia a gente vê notícias na internet aí, onde empresa A, empresa B foram atacadas e dados foram roubados. Isso é muito comum, certo? Então, eles estão conseguindo evadir. Por que isso? Primeiro, a lista de exposições é enorme, e esse número está crescendo todo dia. É uma lista interminável. E é muito difícil você conseguir gerenciar essas vulnerabilidades e exposições de maneira rápida, certo? Outro problema, você tem a própria transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, você começa a ir para a nuvem, o seu ambiente começa a ficar mais complexo, começa a ficar mais, vamos dizer assim, disperso. Então, não tenho só mais o meu data center para ter que controlar, tá? Então, isso acaba gerando esse problema também, né? E isso acaba aumentando muito rapidamente e de forma difícil de ser gerenciada.
O outro problema que a gente tem aí é uma desconexão entre as equipes de segurança, e acredito que vocês devam ter visto isso, já conseguem ver isso no ambiente de vocês, hoje nas organizações que vocês trabalham, onde você tem uma dependência do pessoal de TI para fazer uma remediação. E aí imagina, eu como segurança, eu passo uma lista de 5.000 máquinas que eu preciso remediar várias coisas. TI vai falar, beleza, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou botar na lista aqui, daqui 3 meses, quem sabe eu terminei de fechar essas vulnerabilidades. O problema é que, nesses 3 meses, surgiram mais outras milhares de vulnerabilidades no seu ambiente. E isso gera um grande problema, né? E, geralmente, o que acontece é que o pessoal fica ocupado corrigindo coisas que não fazem sentido, ou não fazem sentido do ponto de vista de priorização, né? Porque se eu tenho o exemplo que eu citei, 5.000 máquinas que eu preciso corrigir. Será que eu preciso corrigir essas 5.000 máquinas agora? Existem várias máquinas que não chegam em lugar nenhum na minha rede. E o meu foco sempre é o quê? Proteger os meus ativos críticos. Então, para isso, eu quero focar no que realmente importa para ter uma redução de risco rápida e de maneira palpável. Então, esse modelo tradicional que a gente estava acostumado, ele dá vantagem para os hackers. Por quê? Você não consegue avançar na velocidade que você gostaria em relação aos riscos que estão inerentes ao negócio, né? Falando um pouco sobre números, esse aqui é um estudo que a gente fez, basicamente com a nossa, não só base de clientes novos e já existentes. E esse é um número bastante alarmante quando a gente olha, né? Primeiro que não tem fim. Em média, as organizações chegam a ter 11.000 novas exposições por mês. Então, a gente pensar, 11.000 novas exposições por mês. E organizações grandes, a gente está falando em até 250.000 exposições por mês, né? O problema é, eu tenho 11.000 hoje. Eu vou conseguir fechar essas 11.000 nesse período de um mês? Provavelmente não. No mês seguinte, eu tenho mais 11.000 e esse número só vai crescendo, né? Então, isso gera um gap muito grande do ponto de vista de remediação. Outro ponto importante que a gente notou, e isso eu acho que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, é que 75% das exposições não estão no caminho de ataque para os ativos críticos da organização. Ou seja, onde que eu vou focar os meus esforços hoje, de maneira inteligente, né? Eu preciso focar no que pode comprometer o meu negócio. Então, teoricamente, olhando esse número de maneira bem superficial, eu deveria focar inicialmente nos 25% e não nos 75%, que não leva a lugar nenhum. Mas, ainda assim, as empresas estão focadas em corrigir todas essas exposições. E isso acaba levando justamente um problema de enxugar o gelo, vamos usar uma analogia bem típica nossa, né? Você não consegue sair do outro lado. Deixa eu só tomar uma água. Ai. Bom, quando eu falo entre a desconexão entre segurança e TI, né, o grande problema disso é que ninguém ganha, né? Pelo contrário, o risco do negócio continua e é um risco desnecessário, vamos dizer assim. Então, a equipe de segurança está lutando contra a equipe de TI para que eles apliquem as correções que são necessárias. Por outro lado, a TI está frustrado. Por quê? Eles não conseguem terminar essa lista nunca. A lista sempre está crescendo e nunca acaba, certo? E o risco continua lá, porque eu não consigo reduzir de maneira eficiente esse risco. Tá? Então, assim, se eu não consigo proteger o meu negócio no ritmo que as exposições estão avançando, isso quer dizer que o meu risco sempre está aumentando, né? Esse modelo, como eu comentei, ele é altamente ineficiente e não é escalável. Então, conforme você tem novos ativos vindo para o seu ambiente, transformação digital, eu estou indo para a nuvem, isso está crescendo, eu tenho um problema grave porque eu não consigo, basicamente, escalar na mesma velocidade de que o risco está crescendo no meu ambiente. E o problema só está piorando. Quando eu falo do déficit de remediação que eu tinha comentado antes, a gente olha hoje que a taxa de remediação está melhorando. Existem sistemas de automação, né, onde eu consigo automatizar parte desse processo e
está melhorando. O problema é que o descobrimento de novas exposições é maior do que essa taxa de remediação. E isso faz com que esse déficit aumente no decorrer do tempo. E isso não está mudando. Tá? Para isso, a gente vai ter que usar uma abordagem mais inteligente, como eu comentei, né? Então, quando a gente olha o modelo tradicional de gestão de vulnerabilidades, basicamente, o que a gente tem? Né? Eu tenho lá uma gestão de vulnerabilidades baseadas em CVEs e baseado em criticidade de alguns riscos, né, de vulnerabilidades. Em alguns casos, eu tenho baseado em risco onde eu vejo o nível que eu consigo explorar aquela vulnerabilidade, mas isso falta um pouco de contexto, né? Eu não sei se aquela vulnerabilidade, se ela se aplica à minha infraestrutura. Será que aquilo é real? Né? Real, digo assim, do ponto de vista que aquilo é relevante para o meu negócio? Sim ou não? Eu não consigo ver isso. E o outro ponto foi que eu comentei, que os invasores eles não estão focados somente nas vulnerabilidades, né? Eles estão focados em outras coisas, né? Problemas de configurações, problemas de credenciais, assuntos como nuvem, Active Directory. Então, eles usam tudo isso como munição, vamos dizer assim, para conseguir atacar o seu ambiente. Então, quando a gente vê isso em conjunto, primeiro, o meu discovery ele vai aumentar. Eu vou ter um funil muito maior aí de avaliação, né? E aí eu começo a olhar essas exposições que a gente comentou, né? A partir daí, eu preciso validar isso e ver a relevância dessas exposições para o meu ambiente. Será que isso é relevante na minha atual infraestrutura? Sim ou não? E aí, o que eu vou fazer? Basicamente, a ideia é você construir um gráfico de ataque onde eu tenho, de maneira visual, uma visibilidade do que eu consigo, de fato, chegar no meu ambiente, ou seja, um invasor ele vai conseguir chegar no meu ativo crítico, sim ou não? Né? Se eu consigo, de que maneira que eu consigo chegar? Tá? Essas exposições elas estão num caminho que vai fazer com que um invasor consiga chegar num ativo crítico e roubar as minhas informações? E, por último, será que esses caminhos eles se convergem no que a gente costuma chamar de choke points, né? Em português, eu acabei chamando de ponto de convergência, né? Porque vários caminhos de ataques eles acabam se convergindo para um ponto único. E quando ele se junta nesse ponto único, ele é um ponto interessante onde eu consigo eliminar risco de maneira muito rápida. E eu vou mostrar isso de maneira gráfica para vocês aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Como que eu vou pensar num ataque? Vamos pensar que eu tenho uma máquina específica, pode ser uma máquina de terceiro, uma máquina de um colaborador da empresa, e essa máquina foi comprometida de alguma maneira. Eu não estou pensando nesse momento como que um invasor chegou dentro da minha empresa. Eu estou assumindo que ele já está lá dentro, tá? Para esse ponto de vista que a gente está falando aqui. A partir daí, eu consigo traçar rotas ou caminhos diferentes de ataque, como vocês podem ver aqui. Então, por exemplo, ele sai de uma máquina, vai explorar uma vulnerabilidade, vai conseguir se movimentar dentro da minha rede para uma segunda máquina, vai roubar uma credencial, um certificado, vai pular para o meu data center, ele vai encontrar, por exemplo, credenciais de nuvem e vai conseguir pular para dentro de um ambiente meu de AWS, por exemplo, né, num bucket de S3, e daí ele consegue pular, por exemplo, para um ambiente crítico meu, seria, por exemplo, um servidor PCI, num exemplo simples aqui, que é esse exemplo, inclusive, que é de um caso real. Quando eu olho isso, eu falo, pô, legal, eu vi esse ambiente, então, se eu conseguir fechar esse caminho, eu resolvi o meu problema dessa exposição. Alguns problemas que a gente consegue ver. Primeiro, eu não tenho só um caminho desse no meu ambiente. Provavelmente eu vou ter dezenas, centenas, muito provavelmente em ambientes muito grandes, milhares de caminhos desses. E aí, quando eu começo a ver vários caminhos, como a gente está vendo aqui agora, por onde eu começo? Né? Qual é a maneira mais fácil de eu eliminar esses riscos? Quando a gente começa a analisar esse tipo de coisa, por exemplo, a gente pode ver o seguinte, esse que está marcado aqui com alta severidade na vulnerabilidade, qualquer análise de vulnerabilidade eu diria, vamos fechar esse cara, porque eu tenho uma severidade muito alta. Porém, quando eu estou analisando graficamente, eu posso ver que aquela máquina, quando chega ali,
ele não consegue chegar no meu servidor de PCI, por exemplo, que seriam meus ativos críticos nesse caso em específico. Isso quer dizer que eu não preciso fechar essa vulnerabilidade? Você precisa, mas isso não vai estar priorizado nesse momento. Isso pode entrar numa segunda fase. Tá? Então, vamos eliminar esse cara de início. Outro ponto importante é que a gente consegue ver que eu tenho os choke points, ou pontos de convergência. Então, eu posso ver que ou grande parte dos caminhos de ataque estão convergindo para 2 pontos, nesse caso gráfico que vocês estão vendo aqui. Certo? Ou seja, se eu focar os meus esforços de maneira inteligente para fechar esses 2 casos, né, corrigir esses 2 caras, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente eliminar uma boa parte do risco que eu tenho no meu ambiente, logo de cara. Certo? Então, isso te traz um retorno muito rápido e de maneira eficiente de como você vai conseguir eliminar esses riscos. Obviamente, pode ver que sobrou um outro caminho embaixo ali, é um caminho a mais que você vai ter que também remediar. Mas, obviamente, eu tive um ganho muito grande focando nesses pontos de convergência. Bom, outro ponto importante, também foi feito no nosso estudo da XM Cyber, que as organizações conseguem eliminar praticamente todos os caminhos de ataque a ativos críticos em apenas 2% das exposições que estão nesses choke points. Tá? Então, isso é muito interessante, porque agora eu consigo colocar um esforço, não vou dizer mínimo, mas muito menor, né, no trabalho de remediação que eu tenho que fazer, e ter um ganho muito rápido. Então, aqui eu tenho um estudo de caso bem simples. Esse daqui é um caso de um banco francês, eu não posso comentar o nome, mas é um banco francês. Tá? E foi feito justamente isso. Vocês podem ver que antes eles tinham um score C de risco, vamos dizer assim, né, que está aqui, isso vem da própria plataforma, e onde, em 3 meses, a gente conseguiu melhorar gritantemente. Vocês podem ver aqui do vermelho para o azul, que obviamente mostra onde tem risco e onde não tem, basicamente seguindo esse tipo de abordagem. Né? Isso é muito legal porque, realmente, você consegue ter um ganho muito rápido de redução de risco em pouquíssimo tempo. Outro ponto importante é que você vai fazer isso de uma maneira contínua. Né? Hoje, uma coisa muito comum quando você fala em pentest, red team, coisas desse tipo, você faz isso de maneira pontual e esporádica, até análise de vulnerabilidade. Ninguém roda scan de vulnerabilidade diariamente no ambiente, certo? Aqui não. Na realidade, você faz isso de maneira contínua, 24/7. Por quê? Porque essas exposições acabam surgindo a cada momento e pode surgir e sair também do seu ambiente ao mesmo tempo. Vou dar um outro exemplo. Esse eu não tenho slide, mas é um exemplo muito interessante, onde você pega um cliente que estava avaliando isso e toda quarta-feira eu tinha uma queda no meu score de risco. Né? E depois de analisar, o que a gente descobriu? Que, obviamente, um administrador tinha que fazer rodar um script, basicamente, no ambiente. E, para fazer isso, ele ia lá e alterava algumas configurações de segurança do ambiente para poder rodar esse script. Quando ele fazia isso, abria um buraco no ambiente. Isso você não vai conseguir pegar, por exemplo, com análise de vulnerabilidade, com pentest, coisas desse tipo, porque a não ser que você dê sorte de rodar isso naquele momento, naquele dia. Exato. Então, fazendo isso de maneira contínua, você consegue pegar essas variações que acontecem diariamente num ambiente dinâmico como é a vida real. Certo? Como falta pouco tempo, eu vou ter que dar uma acelerada, mas vamos lá. Com isso, você consegue fazer o alinhamento entre TI e segurança, porque agora você não vai mandar mais 5.000 correções para a sua equipe de TI para resolver. Você vai mandar 5, 10, 20, que seja, mas são realmente remediações, correções críticas e relevantes para o seu negócio para que você tenha um retorno muito rápido. Né? Então, você vai ter a redução do risco com o mínimo de esforço. Tá? Essa abordagem é escalável também, porque você começa a permitir que o seu ambiente, né, o seu negócio opere de uma maneira mais segura e mais rapidamente. Você não está mais enxugando o gelo, como eu comentei antes.
tá? Você vai poder liberar os seus recursos aí que fazem outras coisas para fazerem outras coisas mais importantes do que ficar aplicando patch ou fazendo remediação, né? E esse processo, além de ser único, ele é mensurável e você consegue basicamente fazer isso num ambiente heterogêneo, né? Híbrido. Eu vou pular isso aqui por causa do tempo que a gente tem. E aí, basicamente, para finalizar, quando a gente fala aqui da XM Cyber, obviamente, a gente tem uma solução voltada para Continuous Exposure Management, que faz exatamente isso, né? Então, ele vai te mostrar essa análise gráfica do que está acontecendo no seu ambiente, validar essa relevância das exposições, né? E descobrir aí quais são esses pontos de convergência, os choke points, no seu ambiente, tá? Inclusive, as correlações entre se uma pessoa consegue sair da sua rede corporativa, ele vai para o data center, aí ele vem para a sua DMZ, aí ele vai para a AWS, todo esse caminho, porque muitas vezes é isso que acontece na vida real. Ele não está só num lugar, ele começa a pular de rede em rede no seu ambiente. Tá? E, basicamente, eu esqueci de traduzir esses slides, mas está valendo, né? Basicamente, habilitar o seu negócio de maneira segura. Ou seja, eu vou focar em menos correção e mais prevenção. Aqui alguns dos clientes da XM Cyber. Tá? Então, Nasdaq, Telefônica, Citibank, entre outros. E, como já deu o meu tempo, seria isso. Obrigado a todos pela presença. Se tiverem alguma dúvida, estamos no stand ali no fim do corredor. Obrigado.